volta com vocês na curiosidade de dar sequência a esse assunto. E aí? Eu cortei você estava falando em ciência. Aqui eu estou apenas dando uma visão geral. E é importante, porque como tudo isso ficou perdido, né? A gente tem uma noção das coisas. É que assim, existem alguns termos, Cristina, que são dedutíveis. Existem alguns termos que fazem referência a fatos. Então, quando a gente vai ler Kardec, algumas expressões, elas podem ser coloquiais. Então, ele vai dizer assim, pensamento racional. Não faz referência a nada, é só assim, fazer o uso da razão para coordenar o pensamento. Mas quando ele fala, por exemplo, ciência filosófica, ele não está criando esse termo. Ele fazia parte da classificação da ciência da época dele. E sempre, pelo menos eu, me esforcei por entender que ele via no espiritismo um aspecto científico e um filosófico. Então e criou esse termo, mas não foi. Então, o que é ciência filosófica? Então, nas ciências da época, e isso eu tenho a descrição, tenho as fontes que você pode buscar para poder conhecer isso, né? Quem quiser estudar com mais profundidade. Sim. Mas as ciências todas eram divididas, repetindo, ciências naturais, ciências morais. Certo. Decorrentes da natureza, fatos da natureza e fatos do espírito humano. Sim. Que são as ciências morais. Dentre as ciências morais, tinham várias. Tinha estudo de línguas, estudo de história, estudo de comportamento, uma série de ciências. E entre elas, tinha um ramo entre as ciências morais que se chamava ciências filosóficas, que é o estudo dos princípios. Dentre as ciências filosóficas, tinha o estudo do homem, de Deus e da matéria. Então, a matéria não do ponto de vista da física, mas filosófico. Sim. Que seria assim, o princípio das coisas. Então, os princípios... Formação do universo, o que é matéria. O espírito e matéria. Deus, espírito e matéria. Quando ia estudar o homem, tinham 3 aspectos. Psicologia, que estuda a alma em si, sua relação com o corpo, né? A lógica, que estudava até a própria metodologia da ciência e os raciocínios que a gente usa para pensar, e moral, que estudava a vontade, o comportamento humano, as consequências das escolhas. Então, o estudo da moral na época de Kardec era um campo que se fazia na ciência e no colégio, na universidade e no colégio. Completamente independente de qualquer questão religiosa. O que você disse num programa anterior, que também aqui no Brasil se estudava isso. E isso começou na França, na Sorbonne, nos anos 30, 1830, e depois acabou sendo adotado nas escolas de muitos países, inclusive no Brasil. No Brasil se estudou durante décadas os livros de espiritualismo em francês mesmo. Em 1885, ele foi traduzido para o português. Né? Então, o Tratado de Filosofia Elementar, do Paul Janet, foi adotado nas escolas brasileiras a partir de 1885. Até então, esse mesmo livro era adotado em francês. Quer dizer que alguém andou escondendo muito bem tudo isso, porque isso tudo ficou esquecido. O importante é o seguinte, esses livros, eles traziam, então, todos esses passos. Psicologia, lógica, moral, teodiceia, o estudo da matéria e a metodologia das ciências filosóficas. Olha que interessante. Então, o que Kardec fez quando surgiu o Espiritismo? Dentre as pesquisas das ciências filosóficas, Cristina, grande parte era apenas dedutível. Então, assim, o que acontece com a alma após a morte? O homem não tem evidências para conseguir. Então, concebia-se as hipóteses. Olha, o que acontece é isso, isso, isso. Mas sempre fugindo dos dogmas. Isso, pode ser aquilo. Sempre usando a razão para poder determinar. Mas não se sabia exatamente o que era. Claro. Quando Kardec, então, começou a conversar com os espíritos, e ele já conhecia as ciências filosóficas, ele percebeu o seguinte, olha, no campo das ciências filosóficas, quem sempre ficou sem método, sem poder se aprofundar, foi a metafísica, que é o estudo do que está além do que é perceptível pelos sentidos. Com a comunicação com os espíritos, e eles explicando que lá um corpo perispiritual, né, o perispírito, o corpo espiritual, há uma matéria do mundo espiritual, ele falou o seguinte, o que até então era só racional, passa a ser experimental.
Entendi. E aí ele vai dizer assim, o espiritismo então se qualifica como ciência filosófica. Agora a gente entende o termo. Sim, porque E olha que fantástico, ele vai dizer assim... encaixou uma coisa na outra. Exatamente. Agora, qual era a finalidade das ciências filosóficas? Estabelecer uma nova moral. Uma moral que estivesse fundamentada na ciência, não é isso? Isso. No estudo da psicologia e tal. Então, esse era o fundamento das ciências filosóficas na universidade, que os professores também ensinavam nos colégios. E Kardec vai dizer assim, frase dele, hein? O espiritismo está entre as ciências filosóficas e tem consequências morais, como aquelas também os têm. Então, isso está escrito na codificação. Com essa pesquisa, a gente consegue entender o significado dessa frase. Sim. Por quê? As ciências filosóficas na universidade e no colégio tinham como propósito entender a alma, Deus e as leis que Deus estabeleceu, de tal forma que a escolha humana pudesse caminhar por um ato de solidariedade. Quer dizer, que o homem pudesse, os alunos vão estudar isso. Pensar no assunto, Isso. mesmo que não tivesse uma resposta, mas está na vivência deles. E no manual desses estudos, ele diz assim, olha, a justiça só garante que a gente não deve fazer ao outro aquilo que o prejudique. Sim. Só que isso não melhora a sociedade. Porque a sociedade só vai melhorar se a gente começar a fazer a escolha dos nossos atos em favor da igualdade. E aí eles vão dizer, a caridade complementa a justiça. Isso no manual de espiritualismo, né, da época. E ele diz assim, a caridade vai estabelecer o seguinte princípio, faça aos outros aquilo que você quer que façam a você. Então ele vai dizer, na sociedade a gente precisa ter o ato positivo. Eu agir, eu escolher meus atos em favor não só de mim, mas do outro, para que a gente vá caminhando para uma igualdade por meio da solidariedade. Isso antes do espiritismo era estudado no colégio. E aí, quando chega o espiritismo, e essas eram as consequências morais das ciências filosóficas da universidade. E é surpreendente. E Kardec vai dizer, assim como as ciências filosóficas, entre as quais o espiritismo se inclui, por que se inclui? Porque no campo do estudo da metafísica na universidade só se usava conjecturas. E Kardec vai dizer, agora temos método experimental, que é o diálogo com os espíritos. Sim. Então o espiritismo se inclui entre as ciências filosóficas. Essa foi a proposta de Kardec. E tem consequências morais como aquelas. Ou seja, o espiritismo vem dar fundamento à caridade, que é agir em favor dos outros, à solidariedade, demonstrando que entre os espíritos, eles não agem com medo de Deus. Eles agem porque sabem que o ato humano, que o ato do espírito, quando é solidário, promove a harmonia do universo. Puxa vida, que bonito, hein? Hoje a coisa tem inspiração. Bom, nosso tempo termina e nós gostaríamos que você ficasse com essa inspiração para pensar no assunto, para pesquisar e nos acompanhe facebook.com/TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior. Ou então você vai escrever para Revolução Espírita, @tvmundomaior.com.br. Não perca a inspiração e até a próxima vez. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.